Eu quero dizer que Ministério Público do Brasil, SEC nos Estados Unidos, agora entrou na parada Justiça Federal, na esfera criminal da Justiça Federal do Acre, do Espírito Santo. Ninguém tem essas respostas, porque não querem. Ainda estão em todas as fases instrutórias, ninguém sabe, ninguém viu, e aí vem meia dúzia, não é, de pessoas que imaginam faz aquela continha de mais ou menos naquela famosa calculadora e acha que entende todo o universo do que é uma empresa. Isso é absolutamente infantil. Bom, agora vamos às razões do que todo esse discurso inicial, que eu quero matar esse assunto rapidamente. Pois bem, vou compartilhar minha tela. Tá aqui, já está no local. Ok, vamos lá. Compartilhando. Deixa eu entrar aqui rapidamente, pessoal. Compartilhar tela. Ok. Já está compartilhada. Já percebo que vocês enxergam a tela do meu navegador aqui, do Google Chrome. Ok? Então vejam vocês. O que eu tenho aqui exatamente? Existe um site, como vocês podem ver aqui, ó, e eu estou selecionando para vocês enxergarem. Existe um site em que ele lança alguns documentos da empresa, ok? Alguns documentos da empresa, tanto da SEC, aqui como vocês podem observar, não é? Tanto documentos da SEC quanto documentos da empresa. E nem sempre esses documentos estão oficialmente na corte. Vou repetir, então eu vou fazer um acesso aqui, deixa eu ver se mudou a tela, porque como eu estou sozinho, ok, está aqui no site do Google, já percebi. Eu vou entrar aqui, pessoal, olha só, na KCC. E já está programado, evidentemente, no meu computador, para ir direto para a página onde estão os documentos da Telex Free. Observem que aqui existem certificados de trabalhos que foram feitos pelos funcionários, o clerk, né? Enfim, os funcionários lá do fórum, ou como eles chamam lá, da corte americana, não é? O certificado de serviço, ainda se falando a respeito da remuneração que pediu, ou que pediram algumas pessoas que prestam serviço para a empresa Telex Free, né? Não é? O Goldman, enfim, Gordon e Silver, que são os advogados dos devedores, quem mais pediu aqui? Greenberg e Traurig, enfim, tem também, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, fugiu o nome aqui. Ah, sim, tem também a Kurtzman, né? A própria KCC, que eu estou vendo aqui, né? E a Alvarez & Marsal, me fugiu o nome, não me vinha à cabeça, né? Então a Alvarez & Marsal Norte América também fez lá o seu... Então, veja, está nessa fase, formalmente, publicamente, que a KCC está divulgando, está nessa fase. No entanto, existe esse site, que não é um site a favor da empresa, eles são contra, ele foi criado, na verdade, esse site, por causa de uma outra empresa que eu pesquisei, a ASD. Tá? Essa é uma empresa que prejudicou pessoas no passado. Ó, ASD Updates File Website e tal. Então, isso, olha lá, está aqui ó, o caso ASD, o Criminal Case, essa empresa foi condenada e tal. E eles também, por alguma razão, e muito provavelmente, essas pessoas que foram prejudicadas nessa ASD faziam parte da Telex Free, e quando a Telex Free foi acusada, eles criaram aqui, dentro desse local, tá? Esse site não é oficial, ele não é oficial. Então o pessoal divulga muito esse site, fala dos documentos, mas repito, ele não é oficial. Tá? Não é da empresa, não é da SEC, não é da KCC, de maneira nenhuma. Mas, evidentemente, eles se antecipam a alguns documentos, perfeito? Então está aqui, pessoal. O caso Telex Free, tanto o caso civil quanto o caso criminal. Ó, criminal case, está aqui do lado esquerdo. Inclusive eu vou dar uma aumentada aqui no tamanho das letras para que vocês possam enxergar melhor. 110, vamos colocar um pouquinho mais, acho que não vai atrapalhar. Então está aqui, ó, SEC Telex Free. Então ele tem aqui os documentos relativos ao caso Telex Free. Veja que eles estão fora de ordem. Aí eu clico em time, ou seja, e aí ele dá uma ordenada. Então vamos lá. Vindo até o final, ó, 20 horas atrás, eles subiram alguns documentos, tá certo? Tá aqui, ó. E justamente é a resposta à acusação que o Joseph Crafts, aqui, ó, resposta do Joseph Crafts da acusação, tá certo? Tá aqui, ó. E a emenda da acusação.
Então, ele fez, digamos, essas respostas, que foi um rol de questionamentos que foi colocado pela própria SEC. Então, ele respondeu, agora, né, que inclusive tem respostas já aqui, pessoal, digamos, do Stephen Bidar, que foi aquela história que ele diz que não pretendia retomar os negócios da empresa, e não sei o que lá, tudo aquilo que eu já falei a respeito, não vou repetir tudo novamente. E temos também... temos também a resposta dos, deixa-me ver aqui, que eu tinha visto do James Merrill, está em algum lugar. Ah, deve estar por aqui. Bom, pouco importa, pessoal. O que me interessa, em fato, e já vou concluir, é que o documento é esse daqui que foi objeto de surgir toda essa questão, toda essa... uma notícia que não deu tanta repercussão aqui, porque eu sempre recomendo que tomem cuidado com as informações, não é? Então surgiu essa repercussão negativa que deixaram algumas pessoas preocupadas. Então já vamos desmontar isso agora. Esse site, que é contra a empresa, publicou isso lá nos Estados Unidos de maneira pejorativa. Eles sempre o fazem. Eles conseguem fazer risco ser igual a Francisco, que nem sempre risco um risco é Francisco. Às vezes sim, às vezes não. Nesse caso, eles se utilizaram desse primeiro parágrafo aqui, pessoal, que eu estou, digamos assim, destacando, tá certo? Então diz aqui, ó, o acusado não conhece, ele não tem ciência, tá certo? Do esquema descrito pela acusação, né, que qualifica como esquema Ponzi, né, que é qualificado, melhor dizendo, como um esquema Ponzi, tá? Disso aqui, ó, tá certo? E ele não, que ele estaria envolvido, né, na vendas, e que seria, né, o envolvimento de vendas de seguros, enfim, ou de, como se chama a CVM aqui, né, daqueles títulos que são proibidos de se vender, né, eles têm que ser registrados, e lá é proibido também, e aqui também. Né? Quando ele começou a ser contador, né, dentro da Telex Free, né? E ele não concluiu isso, até aproximadamente março. E aí vem a interpretação. A figura pegou isso daqui e sublinhou, did not conclude that it was until, ou seja, ele está dizendo, ele não concluiu isso até aproximadamente março. E estão dizendo o seguinte, em que ele estaria sugerindo que ele não concluiu até março, então agora ele estaria concluindo, que é o que é a acusa. E não é isso, porque se você pegar aqui, ó, ele está se referindo isso quando ele se tornou, né, desde quando ele exerceu a função de contador. E por que ele diz isso? Ele está falando disso quando ele foi contador até março, porque depois ele mudou de profissão, ele mudou de função, melhor dizendo, dentro da empresa. Então, olha o que é a interpretação, o que é uma vírgula. Você não faça isso, não faça isso. Se você colocar uma vírgula depois do não, não, faça isso. Mudou, não mudou? Então vamos imaginar. Se eu tiver aqui dizendo assim, ó, não faça isso. Se eu colocar uma vírgula depois do não e falar, não, faça isso, mudou completamente. É exatamente o que acontece aqui. Então ele está reportando o seguinte, que enquanto ele era, tá certo, contador, tá certo, até aproximadamente março, ele jamais concluiu que isso acontecia. E por que ele fala de março? Porque depois de março a empresa mudou. E ele passou a fazer parte, inclusive, do conselho que definiu o rumo dos negócios. O novo plano e tal, tudo aquilo. E por que ele faz essa referência? Meus amigos, muito simples. Muito simples. Porque a empresa mudou totalmente. Ele passou para outra função como diretor financeiro, não é, como gestor financeiro da empresa. Então ele concluiu que até aquele momento não existia nada disso. Não havia esquema de Ponzi. E ele vai negando item após item. Momento após momento. No parágrafo 2,
Inclusive ele diz, ele não era, até aquele momento, diretor, ele não era tomador de decisão relevante dentro da empresa. Até quando? Até março, aproximadamente março. Por que ele não era? Porque ele era um contador, ele não conhecia a empresa. Então é óbvio que ele não pode dizer se a empresa é ou não é algo, sendo que ele participava de uma atividade meramente administrativa e contábil. E aí já distorcem o que o cara está falando. Dão uma interpretação conveniente para transformar, e eles pegam isolado um pedacinho para poder dar o entendimento que eles pretendem. Então é uma bobagem, pessoal. Uma bobagem idiota de alguém mal intencionado e alguém realmente com uma inteligência a fim de, não é, dar a interpretação para ficar contra a empresa. Então, até aí tudo bem, é válido, mas eu estou cumprindo o meu papel de esclarecer. Alguns devem estar assistindo aí falando, não, imagina, não, você está distorcendo, está dando a interpretação que você quer, fique à vontade. Eu li o documento na íntegra, tudo. Olha só o parágrafo 2. Olha só, o acusado, tá aqui pessoal, vou até destacar aqui, o acusado nega, tá vendo? Denies, nega que as vendas, né, dos produtos do VoIP eram menor que 1%, né, que a quantidade necessária, né, que lembra aquela história que a SEC diz que menos de 1% de venda de VoIP é que era utilizada para pagar aquelas promessas aos investidores e tal, que faziam os anúncios. Ele está negando isso. Como é que ele está dizendo? Então, isso aqui já vai matar o argumento anterior de que ele afirma que ele não estava consciente de que era o esquema até março. Como é que ele diz logo depois que ele nega que as vendas, isso é uma bobagem, essa história de 1%? Ele está dizendo aqui, engraçado, que ninguém falou disso depois. E digo mais, ele nega aqui, ele nega todas as questões desse parágrafo 2. Então, olha, pessoal, só lendo, é bem longo isso daqui, tá certo? Pois bem, ele diz aqui que ele passou a fazer parte do conselho da empresa e tal, e por aí vai. Enfim, ele nega que recebeu 30 milhões, porque acusaram que ele tinha recebido 30 milhões, ou qualquer coisa perto disso. Né? Ele nega ainda que a empresa seria uma máquina de fazer direito, de dinheiro para ele. Isso é uma bobagem. Ele diz que ganhou 150 mil aproximadamente pelos serviços que ele prestou para a empresa e provou isso. Se ele está dizendo isso, ele vai provar. Pois bem, eu vou aqui pular para o 15, porque aí fala sobre jurisdição, ele não faz parte disso, tal, não tem nada a ver com... tudo ele, né, na informância ele admite porque ele também não sabe. Tá? Então tem coisas que não... Eles fizeram um rol de perguntas muito extenso, mais de 100, né? Então ele fala disso, né? Então tem coisas que ele não tem que responder por outras pessoas. Então ele diz aqui, ele admite que ele serviu como contador aqui na Telex Free desde julho de 2012, não é? E uma vez em que ele era empregado, né, da empresa e tal, enfim, mas ele admite também, enfim, o que interessa que ele entrou em abril, está vendo? Olha só, poucos dias em abril que ele ficou como CFO, Chief Financial Officer, ou seja, um chefe ou um gestor financeiro da empresa a partir de abril de 2014. Entenderam agora porque ele fala até março? Porque ele se refere que ele mudou, estou provando, estou mostrando aqui, tá certo? Então ele diz que passou a cuidar, fazer parte do time da reorganização, está aqui, da equipe que estava incumbida de reorganizar. Né? E ele disse que não viu nada de errado que a empresa tenha executado. Qualquer negócio que a empresa tenha desenvolvido, ele disse que não viu e nem presenciou absolutamente nada de errado. Então, pessoal, olha, voltando agora, vou descompartilhar, interromper o compartilhamento, vou retornar para vocês agora. Tem muito mais nesse documento, mas ele é bem extenso, que poderia corroborar, mas acho que isso para mim é suficiente. Não percam tempo com essa bobagem. Absolutamente uma bobagem. Até porque, sendo ou não, se vai ou se não vai, eu não tenho condições de dizer aonde vai chegar aquilo nos Estados Unidos. Se a empresa vai ser liquidada, se não vai, se o cara vai pedir o capítulo 7 para liquidar a empresa.
Eu não sei, e ninguém que me assiste sabe, nem os donos da empresa o sabem. O fato é que a função de provar está nas mãos da empresa, na documentação que a empresa tem, os advogados, são eles. Eu não vou fazer papel de juiz. E se for condenada que seja, as pessoas respondam. Agora, o que eu preciso tratar com responsabilidade é a informação disponível. E essa informação disponível que eu passei agora, ela é fato. Então, é bobagem o que está sendo divulgado a respeito desse assunto. Deletem. Agora, o que me causa estranheza é que alguns, né, tomam isso como uma verdade profunda e se viram contra a empresa porque leu alguns imbecilizados que ficam propagando a ideia, líderes, devolva o dinheiro, não sei de quem, tal. São os fracassados, provavelmente, que não conseguiram, que não fizeram nada, que eram os especuladores, que não estavam a fim de trabalhar para a empresa. E esses daí é que ficam divulgando uma notícia, uma bobagem. Por que bobagem? Porque o Carlos Costa, agora eu vou já puxar e liquidar aqui a nossa transmissão. O Carlos Costa, ele fez já o vídeo ontem, já explicou, eles querem devolver o dinheiro das pessoas. Então, se a empresa, e vai sobrar dinheiro lá, veja você, eles estão concluindo o trabalho, como ele disse ontem, vai concluir esse trabalho, vai promover e pedir a devolução de todos os valores de quem não recuperou, e vai sobrar muito dinheiro. Então, líder nenhum tem que devolver dinheiro para ninguém. Não é o líder. A justiça bloqueou, está em poder vinculado à justiça do Acre, em que eles vão entrar agora numa briga de competência, vai ter a tal da... Né, porque a Justiça Federal do Espírito Santo também está pleiteando um bloqueio, enfim. Vamos ver onde vai chegar tudo isso. Né? Não adianta a gente analisar isso, que é bobagem. Então vejam vocês. Então esqueçam isso é bobagem, não percam tempo com isso. Ok. Em relação à questão da Justiça Federal, do Espírito Santo agora, não do Acre, né, porque federal é só no Espírito Santo que está tratando esse assunto, né, na esfera criminal, saiu uma decisão, pessoal, de 108 folhas da Justiça Federal. Eu li todas, eu li mais de 100 folhas dessa decisão. E não poucas vezes se observa que o juiz ele faz questão de firmar, de dizer, em tese, que essa decisão, pelos elementos trazidos pela polícia, não é? Sobre o ponto de vista de investigação da polícia, em que eles nem tinham materiais, tanto que eles pediram busca e apreensão para aprofundar as investigações. O resto é tudo aquilo que nós já sabemos. Não jogou luz nenhuma, a não ser aprofundar mais detalhadamente determinadas análises, em que você olha aquelas análises, em que pese uma análise para quem está dentro da empresa e entende minimamente do que é marketing multinível, e entende minimamente do modelo de negócio do que é a Telex Free, já vê a fragilidade da acusação, tá certo? Da acusação da própria Justiça Federal. Querem um exemplo? Eu vou citar um exemplo dos mais graves que eu vi. O juiz acolhe uma suspeita de que a empresa, por isso que ele agora mandou bloquear todas as atividades da Impactos, aquelas envolvidas em marketing multinível e as não envolvidas. Por quê? Porque a juíza do Acre bloqueou a atividade de marketing multinível da empresa, não outras atividades. Esse agora bloqueou de forma definitiva tudo, esse juiz federal. Por que ele fez isso? Olha só, olha o fundamento. Ele disse o seguinte: há o forte indício de que a empresa Impactos continuou trabalhando no Brasil com o marketing multinível, representando a empresa americana, o que não é verdade. Ele disse que existem indícios e alguns documentos que comprovam de que brasileiros estariam pagando, inclusive, boleto bancário para comprar posições, vamos chamar assim, né, franquias lá nos Estados Unidos, pela Impactos. Isso não procede. Nunca foi possível pagar nada com boleto. Quem se associou a essa questão, quem desenvolveu o trabalho, fomos nós divulgadores, não foi a empresa. Foi uma atitude individual dos divulgadores que decidiram fazer o trabalho, o seu trabalho de divulgação, de vendas no atacado do VoIP. Quem decidiu isso fomos nós no Brasil, firmamos contratos direto com a empresa nos Estados Unidos. Nós não fizemos através da Impactos.
Nós não procuramos pessoas que moram lá e tal, que nos ajudaram. Não é? Isso sim, mas pagar boleto não tinha como. Ah, tinha como pagar no cartão de crédito. Logo foi cortado. De fato, houve um momento que foi possível. Mas pagamento com cartão de crédito internacional, como qualquer outra compra. E outra, eu paguei pela compra no atacado do serviço VoIP. Eu quis comprar. Não fui coagido por ninguém. A não ser aqueles que querem assinar o atestado de inocentes, não é? Aquele do tipo sabe nada, inocente, né? Assinar atestado de que nada sabem, que não compreenderam o direito que estavam fazendo. Os que se gostam de se postar como coitados, né? Inocentes que foram enganados, esses declaram. Mas nós fizemos o nosso trabalho sem interferência nenhuma da empresa. Impactos no Brasil. Não é? E a Justiça Federal adotou isso, não é? Como se fosse uma iniciativa nossa, aqui da empresa no Brasil, e simplesmente mandou bloquear todas as atividades da Impactos agora, depois de 1 ano e meio, 1 ano e alguns meses, 2 meses, 1 mês, enfim, de bloqueio cada um. Né? Então, isso também veio à tona. O Carlos Costa, eu li de fato o que o Carlos Costa disse ontem, em que o juiz federal, eu só tenho minha dúvida, se o juiz federal tomou decisão em relação a isso, baseado naquilo que foi veiculado na imprensa, como disse o Carlos. Eu acho que não, eu acho que a imprensa é que divulgou aquilo no jornal, porque veja, essa petição, melhor, essa decisão do juiz, eu vou novamente, rapidamente aqui, compartilhar a tela. Apertei errado aqui, só um momento, por gentileza. Está aqui a decisão, compartilhar, vocês vão observar aí, vocês estão lendo aí, ó, decisão. Poder Judiciário, Justiça Federal, Seção Judiciária do Espírito Santo, tá vendo? Eu creio que vocês estejam vendo isso de maneira muito clara. Tá? Deixa eu aumentar aqui, ó, e vou movimentar. Observem na base aqui, ó, vai aparecer o número de páginas, são 108 páginas. Ah, não está aparecendo porque tem um comando aqui. Deixa eu ocultar aqui, quem sabe aparece. Não está aparecendo. Está aqui, ó. Doutor Ailton Bonomo Júnior, esse é o nome do juiz federal, ok? Ó, 2 de 108, agora apareceu. Então vejam, ele fez uma decisão, eu estou demonstrando para vocês, ok? Em que ele de fato, ele assinou, eu vou para a última página, se é que eu vou conseguir que ela apareça rapidamente, como estou vendo aqui pelo meu navegador, né, ela demora um pouco para carregar. Então eu vou para a página 108, pessoal, para vocês verem. A data que ele assinou essa decisão, pessoal, foi exatamente no dia 21 de julho. Esse jornal que o Carlos mostrou, ele é recente. Então, muito provavelmente foi ao contrário. O jornal divulgou um fato inverídico que o juiz equivocadamente concluiu. Então, veja, outro erro grave, um erro crasso, perpetrado, cometido pelo juiz, é justamente esse. Não está carregando, está demorando, porque realmente são 108 páginas, né? Não é brincadeira. Enfim, pouco importa isso. O fato é que houve esse equívoco do juiz, não é? Houve esse equívoco do juiz. De dizer que o Carlos Costa teria pego emprestado 1,5 milhão da filha dele. E é o contrário. Não é? É completamente o contrário. Então, isso só para citar alguns exemplos da decisão desse inquérito. Está aqui, pessoal, inquérito policial 391-2013, né, presididos pela Polícia Federal e unificados, tá, da Polícia Civil também. Aí ele está falando do inquérito da comarca de Vitória. Bom, então tá. Isso é o que eu queria demonstrar. Eu só vou me... digamos aqui, descompartilhar e retornar para a tela. Ok. Então, pessoal, são essas as questões de hoje com relação à empresa Impactos, aqui a respeito da Justiça Federal.